Vamos lá para as afirmativas nessa, né? O uso de aciclovir sistêmico fica restrito ao tratamento das infecções herpéticas peribucais em pacientes imunocomprometidos que apresentam a doença de forma mais grave. Então aqui a gente considera certo, né? O uso de aciclovir sistêmico fica restrito ao tratamento de infecções herpéticas peribucais em pacientes imunocomprometidos. Sim, a gente falou, né, que o aciclovir tem pouca efetividade, né, se o paciente está saudável. E aí, esses pacientes imunocomprometidos, com AIDS, por exemplo, esses pacientes vão ter manifestações mais graves. E aí sim é indicado o uso de aciclovir sistêmico, tá? O 2, o tratamento das manifestações agudas da reativação do vírus varicela zoster é realizado com êxito quando se utiliza a ciclovir. É uma possibilidade. Qual que são a reativação do vírus varicela zoster? O vírus varicela zoster é o vírus do herpes humano do tipo 3. Ele que causa a varicela é a catapora, e esse vírus também, ele a gente não elimina ele do nosso organismo. Esse vírus vai ficar latente no gânglio nervoso. Se ficar na região de cabeça e pescoço, ele também vai ficar latente no gânglio trigeminal. Se ele ficar lá na região do tórax, vai ficar no nervo espinhal. Então, vai depender de onde ele ficar latente. É muito mais comum, né, a reativação desse vírus na região de costelas, região de tórax, é a região mais comumente acometida por lesões de herpes zoster. E aí, há um pouquinho de controvérsias nisso, porque hoje em dia a gente não prescreve a ciclovir, eu prefiro prescrever medicações mais potentes, ganciclovir, valaciclovir, tá? Até uma das medicações, o nome comercial é Valtrex, é uma medicação que não é baratinha, não, é tipo R$ 300, R$ 400, né? Uma medicação cara. Mas isso tudo para o paciente não ter, depois do herpes zoster, um problema que chama neuralgia pós-herpética. Mesmo depois que tratou, mesmo depois que sumiu as lesões, o paciente pode ter dores na região. E aí, se o paciente ficar com essas dores, não trata com nada. Tá? Então, por isso que hoje em dia eu prefiro medicações mais potentes do que o aciclovir. Mas a banca considerou essa afirmativa como certa também. No manejo da gengivoestomatite herpética em indivíduos imunocompetentes, preconizam-se apenas medidas sintomáticas, tais como incentivo ao consumo de líquidos e prescrição de analgésicos não opioides, como paracetamol. Perfeito, né? Não só o paracetamol, mas, por exemplo, dipirona também pode ser utilizado. Né? Então, não tem muito o que fazer quando o paciente tem gengivoestomatite herpética. Né? Então, consumir líquido, pode fazer, por exemplo, uso de anestésico tópico? Pode, mas aí eu não gosto muito, às vezes, de anestésico tópico, porque tem locais que recomendam que o paciente vai se alimentar melhor. E aí, né, pode melhorar essa questão, pelo menos, de alimentação. Mas ele se alimenta melhor, só que daí o que ele faz? Pode ferir as regiões e aí causar, né, todo esse problema aí de em vez de acelerar a cicatrização, atrapalhar a cicatrização. E a afirmativa 4, a ciclovir é um antiviral de escolha para o tratamento das ulcerações bucais graves provocadas pela infecção pelo citomegalovírus, que são comuns em indivíduos imunocomprometidos. As medicações para o citomegalovírus também são medicações mais potentes, tá? O aciclovir, ele não vai ser efetivo. Então, no tratamento, né, de citomegalovírus, a gente vai acabar optando por outras medicações mais potentes, porque o aciclovir ele tem uma efetividade pequena para o citomegalovírus. Qual medicação que a gente pode prescrever? Por exemplo, ganciclovir, valgaciclovir, né, que são outras medicações, né, que também são antivirais. Então, ciclovires da vida, né, são medicações antivirais, tá? A Sandra está falando de uma. Eu não conheço, tá? Então não posso falar, mas a Sandra falou. Durante a pandemia, com o uso de ivermectina, que é antiviral também, ele não é principalmente antiviral, né? Ele tem uma outra função
que é mais importante que a antiparasitária, mas, né, nas pesquisas mostraram que pacientes com zoster há 10 anos nunca mais tiveram recidivas. Esse é um detalhe interessante, tá, Sandra? Agora, só lembrando uma coisa. É, tem que ver, a gente sempre fala dessa questão dos estudos, por quê? Porque, às vezes, as recidivas de zoster, elas não são tão frequentes também. Isso também é um detalhe muito importante. Então, isso é importante. Ah, ela está falando das várias. Eu não sei, eu particularmente não sei. Depois você me manda os estudos, tá? Sim, muita gente usou ivermectina durante 15 dias para se proteger. Com certeza. Mas daqui, então, quais foram as afirmativas que eles consideraram corretas? Um, 2 e 3. A 4 com certeza é incorreta, tá? Porque a ciclovir não vai ser suficiente. A 2 eu fico também meio que assim, mas vocês que vão prestar o FPR têm que colocar que o aciclovir é tratamento para herpes zoster, tá? Então, isso é bastante importante que vocês memorizem no seu HD cerebral, porque para a banca UFPR, o aciclovir é efetivo no tratamento da herpes zoster. Questão 10, de 2017. A cárie dentária é uma doença crônica caracterizada por um processo dinâmico nas estruturas mineralizadas dos dentes, com interação de vários fatores. Com base em conhecimento de cariologia, assinale a alternativa correta. Então, aqui, ó, 2017, né, já tinha mudado o conceito da cárie, mas atenção que às vezes leva um tempo para acontecer, tá? Não confundam lesão ativa e lesão inativa com a cárie, uma doença crônica. A cárie é sim uma doença crônica, ela vai acontecendo ao longo do tempo, tá? Não confundam com lesão cavitada. A gente está falando aqui de doença, tá? Então, correto. E sempre leia os enunciados, porque às vezes o enunciado de uma questão é a resposta de uma outra questão. Então, vocês têm que ficar bem atentos a isso, né? Porque às vezes você lê um enunciado e ele é a resposta de alguma outra questão, ou ele ajuda você a ver se algum item de outra questão é verdadeiro ou falso. Então, leiam com bastante atenção os enunciados. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Então, aqui ele quer saber qual é a correta. Pacientes que apresentam xerostomia têm menor propensão para o desenvolvimento da doença cárie. Se você tem xerostomia, você tem baixo fluxo salivar. Se você tem baixo fluxo salivar, você tem menor capacidade de tampão. Se você tem menor capacidade de tampão, logo o risco de cárie é maior e não menor. Então aqui já está errada. Os micro-organismos responsáveis pela periodontite são os mesmos dos envolvidos na cárie dentária? Não, são micro-organismos diferentes, tá? Tem os micro-organismos que causam cárie e micro-organismos que causam periodontite. Então, errado. C. A experiência anterior de cárie dentária do indivíduo é considerada um fator protetivo para essa doença? Não, não é doença infectocontagiosa, não é uma doença que você cria imunidade. Então, a experiência anterior de cárie, pelo contrário, é um fator de risco. Se ele já esteve doente uma vez, é porque ele pode ficar doente de novo. Então, não é um fator protetivo. Errada. Os produtos derivados do amido, usados simultaneamente com a sacarose, são considerados de baixa carogenicidade para a dentina e para o esmalte? Pelo contrário, o amido puro, o amido in natura, ontem até dei uma aula num curso de pós e uma aluna perguntou sobre o amido, né? O amido puro, ele não é cariogênico, tá? O amido da batata, do arroz puro. Porém, o amido, quando ele sofre a lise, ou seja, a hidrólise na indústria, né, para a produção de produtos ultraprocessados, ou então quando ele é adicionado de algum tipo de açúcar, ele se torna altamente cariogênico, tá? Então, essa daqui está errado, porque o amido com a sacarose, ele é altamente cariogênico, tá? Ele se torna altamente cariogênico. E a E, né, só sobrou a alternativa E, né? Essa é a correta. A atividade cariogênica deve ser avaliada para que se estabeleça o tratamento adequado do paciente. Com certeza, né? Se é um paciente que tem muita atividade, você tem que ter um tratamento adequado para ele, você vai elaborar um plano preventivo, um plano para controlar essa doença. Então, corretíssima, uma questão de 2017 que já está
super atual, não tenho nem o que questionar, tá? Então, correta, alternativa E. A ocorrência de cárie é importante causa de dor, perda dentária, problemas escolares e abstencionismo no trabalho. Sobre a doença cárie, é correto afirmar. Então vamos lá, o que é certinho sobre a cárie, já é uma questão de 2017. Os estreptococos orales, são mais eficientes na adesão à superfície dentária que os mutans. Os mutans são os principais. Na hora que o dente rompe, ele já começa a fazer adesão. Até então, quando a criança é dêntula, eles são lavados pela saliva. Mas quando você tem um mínimo de superfície dentária, ou seja, quando o dente rompe, você já pode ter a cárie dentária, porque você já tem a adesão dos mutans. Então, eles não são, né, orales ainda não são mais eficientes que os mutans. B. As lesões cariosas ativas de mancha branca em nível de esmalte podem ser paralisadas com aplicação tópica de flúor, bom controle mecânico do biofilme dental e redução da dieta cariogênica. Lá, o que eu falei para vocês. Perfeita essa daqui. Já temos a resposta. A resposta é B. Então, lesões restritas ao esmalte não tem a restauração como indicação de tratamento, e sim a remineralização. Né? Para fazer a remineralização, você controla o biofilme, você controla a ingestão de açúcar e aplica flúor, tá? Então, corretíssima B. Vamos ver os outros itens. C. A colonização bacteriana na região radicular exposta ocorre diretamente na superfície do esmalte e de forma lenta. Primeiro, que na região radicular você não tem esmalte. Então, o primeiro erro está aqui. Quando você tem a exposição radicular, você tem o quê? O cemento exposto. O cemento, com a própria escovação, ele é facilmente removido. E aí você tem a dentina exposta. A dentina exposta, você tem o pH crítico de 6,5, ou seja, o processo de cárie é mais rápido. Então, está toda errada essa alternativa, porque no esmalte, quando você tem dentina, é mais rápido. D. O biofilme dental cariogênico atua na formação de ácidos e desmineralização do esmalte após 10 dias de acúmulo. Imagina, antes disso você já começa a ter, a dissolução é rápida e ela vai progredindo por 7 dias, principalmente, e em 14 você já pode ter uma cavitação. Então, errado. E aí, diz que a atividade de cárie dentária é analisada usando como indicadores a anatomia dental, história anterior de cárie e o uso de fluoretos. Não, atividade de cárie, se ela é ativa ou inativa, é analisado como? Com exame visual, característica, né? Se tem aspecto claro, se tem aspecto escuro, se é aspecto liso e brilhante, se está úmido. Então, a atividade de cárie a gente analisa por um exame visual. Tá? Não é por anatomia, história anterior de cárie e uso de fluoretos, tá? Então, a atividade da cárie não é por isso, né? Da lesão de cárie. Então, a alternativa correta é a B de bola. Questão 12. Quanto ao diagnóstico da doença cárie dentária, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão perceber que essa questão de 2018 da prova de saúde de família é quase igual, quase cópia da questão que eu mostrei para vocês aqui, a questão 9, que foi da prova de 2017 também de saúde da família. Então, percebam que as questões repetem. Estudem essas últimas questões que caíram, porque esta questão de 2017 se repete aqui na questão 12 em 2018. Então, apenas um ano de diferença é praticamente a mesma questão. Muda a ordem, né, e a alternativa. Então, ela diz: a lesão inicial de cárie coronária manifesta-se clinicamente com uma coloração esbranquiçada e uma superfície lisa e brilhante. Já falamos sobre isso, é esbranquiçada, mas a lesão inicial é opaca e rugosa. B. O controle e a paralisação das lesões se faz possível em qualquer estágio clínico, desde lesões ativas subclínicas até lesões cavitadas em dentina. Não mudou nada aí nessa alternativa. Essa é a alternativa correta. Você pode paralisar em qualquer estágio. Já discutimos ali na questão 9. O exame radiográfico constitui o melhor método para detecções de lesões cariosas incipientes no esmalte? Não, é o exame visual.
tá? Seguido de secagem. D. A utilização de sonda exploradora 5 constitui-se num excelente exame complementar. Lembra que eu falei? Não pode usar sonda exploradora em esmalte. E a E, por reproduzirem adequadamente forma e função, as restaurações de resina são consideradas tratamento para a doença. Não são, né? Tratamento da lesão, mas da doença é educação. Então, ó, uma questão praticamente igual em anos seguintes de prova, tá? 2017 e 2018. Nessa questão 14, a banca pede o seguinte: assinale a alternativa, né, cuja palavra recebe acento por razão diversa à da palavra óptica. E, inclusive, gente, tudo feito com muito carinho, tá? E produzido com muito carinho para vocês, porque ficou faltando a gente falar de uma categoria. Perceba que eu falei da monossílaba, perceba que eu falei da oxítona e da paroxítona. Quem foi que faltou? Ela, né? A proparoxítona, que te remete lá direto para a escola. Lembra? Todas as proparoxítonas são acentuadas? Você se lembra disso? Pois é. Óptica. Óptica. Última, penúltima, antepenúltima. Todas as proparoxítonas são acentuadas, né? A óptica é uma proparoxítona. Proparoxítona é aquela palavra que tem como mais forte tônica a antepenúltima sílaba. Então, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, a antepenúltima sílaba mais forte, né, acontece com bem menos frequência, né? A gente chama dessas palavras de esdrúxulas, são as proparoxítonas. Então, a proparoxítona, todas são acentuadas, todas são acentuadas. Fica aí, porque a dica vai valer a pena, tá? Para quem tem dúvida em fazer essa separação, vai valer a pena. Óptica, por exemplo, a mesma coisa acontece com pródigo, com último, com propósito. Pode observar, tem aí a antepenúltima mais forte. Essa óptica é proparoxítona. A banca está dizendo o seguinte: assinale a alternativa cuja palavra recebe acento por razão diversa. Em resumo, todas são proparoxítonas menos uma. Por exemplo, técnicas. Pode observar que é proparoxítona. Técnicas. Última, penúltima, antepenúltima. Técnicas. Não me interessa. Diâmetro. Ó. Diâmetro. Diâmetro. Denise, eu nunca sei se é essa separação, esse A vai ficar sozinho ou se ele fica junto com o di. Gente, a separação acompanha a pronúncia. Como é que você pronuncia isso aí? É diâmetro, diâmetro, é diâmetro que você pronuncia? Diâmetro. Não, é diâmetro, diâmetro. Cada movimentação da boca representa uma emissão de voz. Sílaba é emissão de voz. Certo? Então, cada pronúncia, cada movimento da pronúncia é uma sílaba. Você não pronuncia diâmetro, diâmetro, é diâmetro, diâmetro. Você movimenta a boca e deixa esse A sozinho. Então, ó, proparoxítona. Então, técnicas é proparoxítona, diâmetro é proparoxítona, do mesmo jeito que óptica. Centímetros também é proparoxítona, centímetros, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Sílaba mais forte, antepenúltima. Centímetros. Artísticos também é proparoxítona, ó. Artísticos. Última, penúltima, antepenúltima. E traumatrópio. Gente, aqui eu quero deixar uma dica de ouro para vocês. É a seguinte: tem muita gente que tem dificuldade de fazer a separação quando a palavra termina, né, com o que a gente chama de ditongo. Por exemplo, se eu vou escrever a palavra Bíblia, a própria pronúncia de fato não ajuda muito, né? Bíblia. Então, tem muita gente que faz o quê? Ah, deixa eu ver. Será que Bíblia é uma paroxítona ou uma proparoxítona? Como é que é? Deixa eu pensar. Bíblia. Tem muita gente que faz isso. E aí, na hora de fazer a separação, olha como é que a pessoa faz. Bíblia. Ó, Bíblia é proparoxítona. A pessoa pensa assim, né? Cuidado.
Cuidado, tá certo? Vou te dar uma dica para você não errar mais isso aqui, tá bom? Então, coloca assim, para a gente fechar a nossa aula, literalmente com chave de ouro. Frase de ouro. O que danado é frase de ouro? Não sei se eu já trouxe alguma aqui, mas frase de ouro são algumas frases que eu monto que trazem informações muito importantes, que são a mão na roda, e eu faço de tudo para que a frase fique rimada, tá certo? Então é o seguinte: se a palavra. Já vou ajeitar isso aqui, viu? Então, cuidado para não copiar isso tá errado. Se a palavra termina com, aí vou deixar entre aspas, tá? Vogais, porque na verdade, se você for seguir a risca e estudar a gramática direitinho, você vai ver que não são vogais, né? É uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal, que é o tal do ditongo. Mas, gente, não interessa isso para a prova de vocês, tá? A banca de vocês não tem tradição de cobrar essa parte de fonologia, então fique tranquilo demais. Então, ó, se a palavra termina com vogais e tem acento no vizinho, para a gente fechar, o final fica juntinho. Olha só, ele vai rimar. Se a palavra termina em vogais e tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Então dá uma olhada. Bíblia. Essa palavra termina em vogais. Tem acento no vizinho? Tem, não tem, ó? Tá aqui o vizinho com acento? Tem acento no vizinho? Então o final fica juntinho. A separação correta é essa. Termina em vogais, tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Então, se eu tenho que fazer essa separação desta maneira, como é que essa palavra vai ser proparoxítona? Não tem como, ó. Última ou penúltima. É uma paroxítona, que a gente diz terminada em ditongo. Gente, a mesma coisa acontece com várias outras. E é o caso de taumatrópio. Ó, a palavra termina em vogais e tem acento no vizinho. O final fica juntinho. Percebeu? Termina em vogais, tem acento no vizinho. O final fica juntinho. Então, se a separação correta é essa, a minha sílaba mais forte, que está acentuada, qual é? Última, penúltima. Isso aqui é o quê? Paroxítona. E não proparoxítona. Sabendo disso, todas as outras são proparoxítonas, menos a letra A. E a letra A é justamente o meu gabarito. Pode aplicar aí que dá certo. Por exemplo, a palavra ambulância. Se a gente for separar, digamos, se a gente for seguir nosso coração, a gente vai fazer o quê? Ambulância. Mas não é. Porque a ambulância, ela tem acento no vizinho, né? Ó. Ambulância. Termina em vogais, acento no vizinho. O final fica juntinho. A mesma coisa acontece com várias outras. Mágoa, polícia, tênue, estratégia, angústia. Beleza? Então é isso.